Ninguém duvida que sexo é um assunto popular, mas apesar de corriqueiro, como será que ele é abordado entre pais e filhos? A senhora tem filhos? Um filho só. Qual é a idade dele? 7. Quem a senhora acha que é responsável pela educação sexual dos filhos? Olha, sempre é os pais, né? A educação está vindo mais dos colégios, porque as professoras estão ensinando sobre isso. Então, muitos pais têm vergonha. E os próprios filhos, às vezes, não aceitam que os pais cheguem e falem sobre sexo. Então, eles querem aprender entre eles mesmos. Como o senhor soube a respeito de sexo? Seus pais conversaram? Minha mãe nunca abordou esse tema comigo, nem meus pais. Eu aprendi na vida, né? Termas. Eu sou filha única de mãe solteira e ela sempre foi bem par sobre isso. Mas você acha difícil de falar de sexo com os filhos? Um pouco. Sim, difícil, muito difícil, porque tem que saber como falar. Principalmente uma pessoa leiga nisso, vai acabar atrapalhando. É difícil você falar isso com seus filhos, mas é necessário. Uma conversa difícil, mas necessária. Hoje o Em Família vai te dar algumas dicas para facilitar o desafio de conversar sobre sexo com seus filhos ou com seus pais. Para começar, a gente convidou a Élica Takimoto, que é a mãe da Nara e do Hideo. Hideo? Falei certinho? Então, Élica, como é que foi esse desafio para você? Você tem 3 filhos, né? Além deles 2, você ainda tem mais um de 8 anos. Como é que você enfrentou com cada um deles essa... Bom, 3 filhos, é claro que a gente se enrola muito mais com o primeiro. E eu também fui mãe cedo, fui mãe, eu acho que com 20 anos, eu achei que foi cedo. E me enrolei, né? Quando o Hideo veio perguntar a primeira vez, mãe, de onde eu vim, por exemplo, eu fiquei assim, gaguejando. Aí eu falei para ele assim, meu filho, lembra aquela história? Sabe um rabo? Então, os bichos não têm um rabo. Lembra aquela história do feijãozinho que a gente coloca no algodãozinho e nasce uma plantinha? Então, você coloca, é como se colocasse o feijão em cima do rabo. E aí eu fui me enrolando e ele ficou muito assustado, não estava entendendo nada do que eu estava falando, óbvio. E ele falou assim, não, sabe o que é, mãe? É porque o Davi Peruso, ele veio de Florianópolis. O meu primo veio de São Paulo. Eu queria saber de onde eu vim. Aí, bom, isso é exemplo assim, de como eu fiquei muito, ele estava com 5, 6 anos, de como eu fiquei assim muito enrolada para falar. Não entendeu nada que tinha a ver o feijão com o estado de onde você veio, né? Você lembra alguma coisa disso? Não lembro. Não lembro de nada. Qual é a primeira lembrança que você tem, assim, de falar sobre sexo com a sua mãe? A primeira lembrança que eu tenho foi com uma namorada que eu tive e eu resolvi falar para ela o que aconteceu. Já com quantos anos? 15. Assim, ela não recebeu muito bem, não. Eu entendi o lado dela, mas eu esperava que ela fosse um pouquinho mais carinhosa. E acabou que eu conversei com o meu pai, que me recebeu com mais carinho, me deu mais dicas, me ensinou mais coisas. Mas é mais fácil falar com a menina do que com o menino? Ou o fato da Nara já ter sido a segunda filha facilitou? Como é que foi com você, Nara? Olha, comigo, de início, eu não teve nenhuma história de rabo, ela sempre falou que me escolheu. E aí, até que ela me deu um livro, leu, eu falei assim, tá, tudo bem, entendi o livro. E aí, hoje em dia, ela, assim, ela não fala nada com nada, ela só fala coisa louca, entendeu? É difícil, né, Élica? É bem difícil, né? Um desafio. É mais fácil falar com o amigo do filho do que com os filhos? Bom, olha só, eu acho que sexo é um tabu ainda. E falar sobre sexo é difícil. É claro que tem um lado que diz que a gente tem que tratar a coisa de uma forma muito natural. E eu procuro fazer isso, né? Tratar da forma mais natural possível. O terceiro, eu acho que eu tenho procurado acertar mais. E com a Nara também. Né? No caso do Hideo, foi o primeiro, além... A questão é que não tem fórmula. A questão toda é essa. Cada um é um. E assim... Eu acho que é difícil, de uma forma geral é complicado. Mas você vê diferença entre falar com a sua filha, por exemplo, e com o seu filho? É mais difícil? E com o pequeno que está agora... Não vejo diferença. Não vejo diferença. Hoje, os dois, né, os dois mais velhos, eles
eles têm total liberdade e contam tudo para mim. Qualquer dúvida, qualquer situação, inclusive com os amigos, eles me procuram. Eu acho isso, assim, muito interessante. Eles viram que eu me atrapalhei, mas eu procuro sempre acertar, voltar tentando acertar e explicar da forma assim, mais natural possível para que eles, de fato, conversem comigo, né? Não tenham esse bloqueio para vir falar comigo sobre as coisas. E você tem lembrança dos seus pais falando sobre isso com você? Eu tenho lembrança deles não falando sobre isso comigo, né? Por exemplo, meu pai é japonês e a minha mãe foi criada numa cidade do interior de Minas, então tabuzão falar sobre sexo. E um dia eu li numa revista a palavra ímen e eu queria entender o que era ímen e perguntei para ela. E a resposta que ela me deu era que era uma pelinha que ficava na perna, no início da perna, e que essa pelinha se rompia quando a gente casava. Eu não entendi nada, óbvio que também não entendi nada. E, assim, fui entender o que é ímen quase quando eu estava a ponto de, né, perder o ímen e romper o ímen. Bom, enfim. E hoje, essa experiência eu trago para meus filhos é de tentar, a despeito dessa história de rabo, de sementinha de feijão, tentar falar isso da forma assim, mais natural possível. Quando o pequenininho hoje me veio perguntar sobre o que vem a ser sexo, que ele perguntou 3 semanas atrás, eu fui, assim, tentei agir da forma primeira, né? Sondar o que ele sabia sobre o assunto e por que ele estava querendo saber sobre o assunto. Isso é importante. Assim, o que você sabe, o que você acha que é? Ele não tinha a menor noção. Por que essa curiosidade? Porque ele ouve por aí falando sobre isso. E aí eu tentei falar com ele de uma forma mais natural, sem essa história de semente, de tudo mais, sem também focar no que serve para a reprodução, porque hoje a gente vive, né, no mundo, o mundo está muito mais aberto, está muito mais dinâmico em relação a isso. Falando da anatomia, é claro que eu procurei falar sobre o amor, que sexo com amor é infinitamente melhor, parte do plano físico para o metafísico, fica com uma coisa muito melhor. Mas é claro que eu filtrei muita coisa para falar com ele, mas tentei passar isso de uma forma mais natural. Porque cada fase tem uma etapa desse conhecimento, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. O que a internet tem a ver com isso tudo? Ou seja, são gerações que estão muito plugadas, né? Essas informações na internet talvez atrapalhem ou colaboram com essa conversa, esse diálogo com os pais? Eu acho que a internet só ajuda, né? Quer informação a mais, tudo bem que a internet tem muita besteira, tem muita coisa, mas é um meio de se tirar dúvidas e até para pesquisar, DST e tudo, que são coisas que são importantes. Eu acho que é importante você falar de sexo, deixar um assunto natural, é importante se falar e não pode se banalizar também. Então, quanto mais informação você consegue e você dá uma importância a mais, mas sem que isso vire, já é um tabu, mas não fique tão pesado, melhor. E aí você tendo mais informação e você podendo conversar disso de uma forma mais natural, é muito melhor do que você não sabendo nada, completamente inseguro, não se conhecendo, não conhecendo o corpo. Já tirou algumas perguntas ali para fazer também, né? Rideu, como é que você faria isso? Na internet eu vejo, por exemplo, irmãos menores de amigos meus, né? Que têm acesso a certas imagens, certos vídeos com muita facilidade. Então, de repente, eu acho que pode gerar um interesse muito, muito cedo sobre o assunto e porque é interessante, né? Eles acham interessante, eles despertam alguma coisa ali. Então, assim, eu acho que é um lado, assim, negativo, né? Sobre a internet. Tem que ser bem filtrado. Então, eu te pergunto o seguinte, Érica, o seu filho de 8 anos, a Nara falou sobre a sua preocupação com o sexo seguro. Em que momento se fala e como sobre sexo seguro com o filho? Você acha, no caso, a sua intuição te diz em que momento que é para ser feito isso e de que forma? Quando você percebe que a coisa está para acontecer ou já está acontecendo na vida deles, né, na prática. Ou com os amigos deles e coisas assim. Que aí eu acho que é a hora de se perguntar, né, o que se sabe sobre o assunto, o que sabe sobre o assunto, para você poder ajudar. O que vocês pensam, assim, qual é o momento certo para se falar de sexo seguro em específico? Você falou que foi meio atrapalhado ali com você, né, Nara? Pois
Pois é, na verdade, eu tenho uma tia, né? E essa minha tia, ela que falou assim, Nara, você já está tomando anticoncepcional? Eu falei assim, não. Ela falou assim, eu acho que você está na idade. E aí foi quando eu fui consultar minha mãe, a gente começou a conversar. Mas eu tive, assim, o interesse da minha tia. Minha tia, ela estava lá por trás, sondando, minha tia mais nova, ela é médica. E aí eu tive essa ajuda dela, eu também converso muito com ela, e ela me ajudou muito com isso. Então, assim, minha experiência foi essa. A percepção que eu estou tendo aqui dessa conversa com da gente, é que é difícil falar sobre isso, vocês na frente da sua mãe, a mãe de vocês junto com vocês, porque são percepções que vocês vão ter como pais daqui a pouco também. A gente já imaginava isso, então a gente foi até uma escola e conversou com um grupo de jovens que soltaram o verbo a respeito de como é que é falar sobre sexo com os pais, ou melhor, entre amigos. E aí a gente vai fazer isso, vai assistir isso no próximo bloco. Então, no próximo bloco, a equipe do Em Família foi conversar com um grupo de jovens sobre educação sexual. O que será que eles acham de conversar sobre sexo com os pais? Você vai saber já já. Não sai daí. Estamos de volta e a nossa conversa de hoje é sobre como falar de sexo com os filhos. O repórter Eduardo Costa foi com a equipe do Em Família perguntar a um grupo de jovens o que eles acham de falar sobre sexo com os pais. Uma conversa inspirada no programa Unidi, que a gente exibe aqui na grade do Canal Saúde. Vamos ver. E a gente reuniu um grupo de adolescentes para saber como o assunto sexo foi apresentado a eles. Você lembra com quem você falou sobre sexo pela primeira vez? Eu acho que foi com uma amiga, assim, ela tinha ouvido do irmão, uma coisa assim, e eu acabei sabendo, sem entender direito o que era, fui perguntar pro meu pai. Foi com um amigo também, numa cidade interior que eu morava, e aí foi bem esquisito, pra falar a verdade, assim. Eu não me lembro quando foi. Eu acho que pode ter sido com a minha irmã, que ela me contou que alguém escutou, mas eu não tenho certeza. Eu não faço a menor ideia, provavelmente foi com um amigo. Provavelmente também foi com uma amiga, tipo, já tinha ouvido falar na escola, mas pra mim não fazia o menor sentido a explicação que eles me deram. Foi com um amigo também. Mas vocês já conversaram sobre sexo com os pais de vocês? Já, com certeza. E como é que foi? É um pouco chato, assim, meio constrangedor, mas tem que ser, né? É uma conversa bem desconfortável, né, às vezes, pra se ter com o pai, porque é muito, sei lá, uma conversa muito íntima mesmo. Num primeiro contato é meio estranho, porque é um assunto que você não sabe muito do que você está falando ali. Com a minha mãe foi mais tranquilo, mas a primeira vez que eu fui perguntar, eu perguntei pro meu pai, ele entrou em pânico. Ele não sabia o que me responder e ficou tipo, pergunta pra sua mãe, pergunta pra sua mãe. A minha mãe não é nada tranquila, ela é bem religiosa e eu acho que a única conversa que eu tive com ela sobre sexo provavelmente foi esse ano, assim, muito tempo depois. E como é que vocês abordam o assunto no grupo de vocês? Com um amigo você tem uma relação, tipo, mais aberta que com seus pais, então você acaba falando mais abertamente, pelo menos eu sou assim. Eu concordo com ela, eu acho que relação com os amigos é até mais... Não existe muita relação disso minha, pelo menos, com os meus pais, assim, não converso muito sobre isso. Uma coisa meio natural, assim, né? Você tá conversando com um amigo, de repente acontece na hora, entra no assunto. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de ter feito para os pais, mas não tiveram coragem de fazer? Eu sempre perguntei o que eu não sabia e tal. É tranquilo perguntar. Acho que eu tive vontade de perguntar tudo, mas eu nunca perguntei nada. Foi tudo, eu conversei muito com a minha irmã sempre foi bem mais aberta, mas com a minha mãe nunca conversei nada com ela, assim. Eu sempre tive curiosidade de saber quando foi a primeira vez dela, isso eu não perguntei. Eu perguntei pra minha mãe isso, ela me respondeu. Pra minha mãe, ela respondeu. Eu perguntei pra minha mãe. Quando vocês forem pais, como é que vocês vão abordar esse assunto com os filhos de vocês? Abertamente, eu acho que como a gente acaba descobrindo sempre por um amigo, tem vários mitos que a gente cria em cima. Eu lembro que quando eu conversei a primeira vez com a minha mãe, foi meio... Ah, tá, então é isso. Eu acho que eu prefiro que os meus filhos já tenham um contato mais aberto, assim. Né? Eu acho que o primeiro contato com os meus filhos eu quero que seja uma parada mais natural possível, assim. Eu acho que eu vou deixar o menos constrangedor possível, assim. Da mesma forma que eu tenho uma relação aberta com a minha mãe, eu quero que minha filha ou meu filho tenham uma relação aberta comigo. Então, eu vou, tipo, deixar acontecer. Se eles vierem me perguntar, eu respondo e aí eu converso. Mas eu não vou forçar uma conversa. Eu acho importante, uma coisa que eu sempre quis ter numa relação com os meus filhos, é lembrar eles que existe muita coisa além da gravidez. Porque comigo sempre foi, não fique grávida e a gente vai fingir que o resto não está acontecendo. E eu acho isso bem ruim. Vocês acham que sabem tudo sobre sexo? Não mesmo, não. Não. Absolutamente não. Espero que não, na verdade. Eu realmente espero que não.
Vocês têm alguma dica para dar para os pais ensinarem seus filhos a respeito do sexo? Eu acho que muitos pais, eles têm essa mentalização que, tipo, eu fui jovem, eu fiz muita besteira, meu filho vai se casar e vai fazer sexo depois do casamento. E eu acho que a probabilidade disso acontecer é praticamente nula. Você tem que preparar o seu filho que o sexo vai estar cada vez mais cedo na vida dele. E não uma coisa que não deve ser tocada, assim, um assunto que não deve ser comentado. Eu acho que, principalmente, é não apressar nada, assim, deixar a coisa acontecer. A hora que a conversa for acontecer, ela vai acontecer. A hora que o garoto fazer sexo, ele vai fazer sexo. Não tem como impedir, não tem nada. Então, assim, deixar a conversa ser tranquila. Assim. Tem muita gente que trata o sexo como uma coisa tipo, meu filho tá fazendo sexo. Eu acho que tem que ser uma coisa natural, assim, que tipo, você aceita, tudo bem, nunca é novo demais, é a sua idade, você tá pronto. Eu acho que tem que ter naturalidade suficiente também pra dialogar sobre o assunto, para dar espaço para aquela criança também identificar que tudo que ela está passando também não é só com ela e não é uma coisa absurda, que acontece com todo mundo e provavelmente aconteceu com os pais. E às vezes a gente precisa saber disso, porque senão a gente guarda uma coisa achando que é só com a gente, que é um problema nosso, quando não é, né? Tá bom, queria agradecer a Júlia, a Laura, a Aline, o Kainan, o Matheus e o Davi pelo papo. Vocês foram muito desanimados. Não, gente. Você faz um E. Sexo! Isso. Faz isso. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre como falar de sexo com os filhos. Nesse último bloco do programa, a gente convida a terapeuta de família e sexóloga Maria Cristina Werner a se juntar à minha Élica Takimoto e também trazer algumas dicas. Cristina, obrigada por você estar aqui com a gente. É um prazer estar de volta falando sobre sexualidade, né? Um tema tão útil, né? Importante nos dias de hoje, né? Com certeza, ainda mais quando a gente está falando de jovens e o quanto que isso é importante. A gente viu na matéria, né? Se falar de sexo com jovens. Agora, você é mãe de 4 e especialista. Muda alguma coisa? Fica mais fácil para especialista falar a respeito? Olha, eu me recordo de uma situação, um dos meus 4 filhos, o colégio sempre me pedia para fazer palestra sobre sexualidade na sala deles. E os amigos dos meus filhos todos amavam, né? Meu filho ficava um pouco constrangido. Minha mãe falando de sexo para meus amigos, né? E interessante que todos queriam ser amigo do Pedro, né? E todos queriam frequentar a minha casa. E quando iam, às vezes aproveitavam, tia, e assim, perguntavam. Então era muito gostoso. Perguntavam o quê? Isso é uma curiosidade, assim. Qual é a pergunta principal do jovem? Depende da faixa de idade, né? Na faixa de idade que eles estavam, o grande medo era assim, como é que eu chego na menina? Porque a gente tem que começar a mudar essa ideia de sexualidade como cópula. Sexualidade é beijo, é abraço, é carinho. Então a dúvida era assim, como é que eu chego na menina? Se eu levar um toco, como é que eu fico, né? Eu fico triste, invisto, vale a pena tentar de novo. Muitas vezes também tinham dúvidas sobre a questão do corpo, porque com a puberdade o corpo vai mudando, né? Então, às vezes eles me comentavam porque, às vezes, a bolsa escrotal, ela fica um pouco maior do que o pênis, então cresce primeiro. Então, uma certa desarmonia, né? Às vezes os braços ficam maior do que as pernas, espinha, tudo isso atrapalha a autoimagem. E para você estar bem na sexualidade, você tem que estar bem com o seu corpo, tem que estar bem com a sua autoimagem, tem que estar bem com a sua autoestima, né? Então, assim, eu percebia que era uma questão mais holística, era bem bacana isso. E sempre que eu podia, como a Élica falou, eu trazia a questão do afeto, do sentimento. Claro que você pode fazer sexo sem amor. E você também, infelizmente, tem amor sem sexo, né? Nós estamos numa era de uma certa orientação sexual possível, ser assexual, né? Mas, assim, se a gente puder juntar as duas coisas, é sempre muito prazeroso, né? Você assistiu o primeiro bloco do programa, a Élica estava aqui com os 2 filhos dela. Alguma dica, alguma sugestão? A Élica ficou assim até meio na berlinda aqui, né? Os pais ficam na berlinda mesmo quando tem esse questionamento sobre sexo, né? Mas assim, a gente percebe que a interação é muito fluida, eles ficam muito à vontade. Então eu fico pensando assim, que o quanto que o trabalho que a Élica fez, né, apesar da história do rabo lá e do feijão, que acho que é interessante comentar também, eu acho que ela criou uma coisa que é fundamental para se falar de sexualidade com os filhos, que é intimidade. Eles estão íntimos, eles estão livres, eles conseguem falar. Então, você tem que ter leveza, você tem que ter intimidade, você tem que também não ter... Eu acho que algumas coisas são muito importantes, especialmente para a mãe de pequenos, né? Que estão nesse momento. Assim, os pais ficam muito impactados quando as crianças perguntam de sexo, seja do que for. Eles vão perguntar. Eu acho que os pais têm que ficar preocupados se eles não perguntarem.
né? É esperado que pergunte de onde eu vim, como que o bebê entrou na barriga, como é que o bebê sai. Mas uma dica importante é o seguinte: primeiro, você não precisa responder de pronto, né? Você pode assimilar a pergunta, deixar os seus neurônios trabalharem, né? Mãe, de onde é que eu vim? Que foi a pergunta, né, que seu filho fez, né? Do Rideu fez. Mas que pergunta interessante, você está dando tempo para pensar, né? Mas assim, como é que é isso? O que exatamente que você quer saber? Porque se você tivesse tido um pouquinho mais de calma, porque a gente fica muito ansioso, né? Ele ia te responder que assim, o que ele estava querendo saber, origem de local de nascimento. Ah, fulano veio do Paraná, fulano de São Paulo. Ah, meu filho, sim, você veio do Rio de Janeiro. Quer dizer, um alívio. Então, dá Tem um uma tempo. citação na matéria, né, em que um dos jovens ali fala pais em pânico quando são questionados. Te bateu algum pânico assim, Élica, em algum momento? Vou aproveitar que agora eles não estão aqui para você falar também. O primeiro filho é sempre um pouquinho mais complicado, eu era muito nova. Agora eu acho que eu já percebi que se eu ficar em pânico, isso bloqueia também o outro lado, né? O outro lado fica inseguro quanto à minha resposta. Eu também sou professora de adolescentes. E, por exemplo, teve um dia que eu cheguei, tinha um grupo de meninos assim conversando. Aí eu cheguei por trás, assim, devagarzinho, e falei assim: o que vocês estão falando? Aí eles se assustaram. Eu falei assim: não, eu quero saber o que vocês estão falando. Eu falei assim: não, isso é papo de homem. Eu falei assim: olha só, isso não existe. Me fala o que vocês estavam falando. Aí os 5 ficaram vermelhos. Mas um falou: não, a gente está falando porque a gente acha que um nosso amigo tem fimose. Aí eu comecei a falar assim: olha só, o que é absolutamente normal. Ele já operou? Não operou? Porque o meu filho mais velho, ele resolveu operar depois de velho. Isso deu alguns probleminhas que depois ele procurou resolver. O mais novo já tem uma pomadinha que eu passo, que não sei o quê. Aí comecei a falar de uma forma muito natural e daqui a pouco os 5 estavam em volta de mim fazendo várias perguntas. Então, isso é um exemplo de se a gente abordar o tema de uma forma que não ficar muito em pânico, fazendo cara de que isso é um tabu que não pode falar, eu também não quero saber, eu acho que isso é pior. Agora, tem uma questão também, nesse caso, são informações que às vezes o próprio pai e a mãe não têm, né? Sim. Às vezes os pais não têm contato, de fato, com a própria sexualidade. E aí, que sugestão se dá como terapeuta de família? Acho importante o que a Elida trouxe, que é a questão de você mostrar que você não está em pânico, porque a gente educa muito pelo nosso corpo também. Se esse assunto me impacta a ponto de eu ficar constrangida, e eu estou tocando num assunto muito complicado. Então, a primeira coisa é essa leveza, acho que você tem que estar bem, né? Se não está bem, deve buscar ajuda. Segunda coisa, os pais não devem necessariamente ficarem constrangidos ou chateados se eles não dominam todos os assuntos. A cada dia tem novidade, de nome, de prática sexual, alguma coisa difícil. Então, assim, respira, né? Veja de onde é que veio essa pergunta. É sempre importante perguntar, mas onde é que você ouviu sobre isso? Né? Porque você vai saber de origem onde ele está. Se é internet, se é algum amigo. Segundo, não precisa responder de pronto, responde: olha, esse assunto é bem interessante. De noite a gente conversa. Aproveita, vamos conversar junto com o seu pai. Já coloca ele na história também. Né? Fica mais fluido conversar com mais um adulto responsável? Se você achar que esse assunto vai ser mais bem discutido, o Rideu falou que quando ele conversou com o pai, ele se sentiu mais à vontade. Nós temos que ter a humildade de delegar também. Isso, de repente, é melhor a tia, que é médica, responder. Isso é melhor o pai. Nós não temos que dar conta de todos os assuntos. Mas uma coisa é fática, nós temos que responder todas as perguntas. Pode não ser eu e pode não ser de pronto. Posso não ser sozinha, posso ser em conjunto. Mas as perguntas têm que ser respondidas porque a internet, que é o lugar que eles vão, ou os amigos, ambas as fontes de informação, nós temos informações equivocadas, incompletas e muitas vezes por um viés muito moralista, muito religioso e muito higienista, biológico. Então é difícil de você achar, é muito tênue esse equilíbrio entre informações necessárias de sexo seguro, né, de cuidados que você tem que ter e uma coisa mais ampla e mais solta. Criança precisa ter limite, adolescente tem que saber em que quadrado que ele vai andar, porque senão ele pode se meter em confusão que não é o que ele quer. Uma gravidez antes do tempo, né? Uma situação de pegar doenças sexualmente transmissíveis. Mas eu diria o seguinte: perguntou como o bebê entra, responde somente como o bebê entra. Não vem com aquele livro, porque Deus criou o homem e a mulher, que vai sair por aqui. Ele não perguntou isso. É uma outra situação que eu me lembro, que para mim uma paciente, que o filho perguntou para ela
o termo vulgar de masturbação, que as pessoas falam popularmente, punheta. E ele perguntou para ela, mãe, o que é bater punheta? E ela pegou o tal daqueles livros que a gente tem em casa e botou, porque o homem, a mulher, a semente. Ele não perguntou isso, ele perguntou apenas o que é uma prática de contato com o seu pênis de uma forma prazerosa. Então, ela tinha que ter se limitado a isso, porque criança pequena está interessada na sexualidade própria. Primeiro no próprio corpo, descobrir o que é, o que dá prazer. Depois perguntar na diferença entre meninos e meninas. Porque ele lá, por que ela não tem aquilo que eu tenho? Então, essas diferenças de sexo existem, mas nós temos que ter cuidado para não criar uma cultura sexista. Porque você vê, por exemplo, os nomes que as pessoas usam para designar os órgãos sexuais são nomes muito machistas, né? O nome popular, por exemplo, que se fala de pênis, por exemplo, pau e cacete, são coisas de agressividade, de poder, né? E para as meninas, florzinha, baratinha, docinho, são coisas de menos poder e de muita fraqueza. Então, tem que ter esse cuidado. E na história da masturbação não poderia ter sido diferente. Explicar o nome certo, né? E, assim, tentar dar uma minimizada, porque a gente às vezes fica muito em pânico com essas coisas. Braço, antebraço, pênis e vagina faz parte do corpo, como qualquer órgão aqui. E uma coisa também que vale falar é que educação sexual, eu acho que a gente vai morrer e não fomos educados o suficiente. A educação sexual também passamos por isso. Quando a gente pega um assunto na internet, 10 coisas que você precisa saber sobre sexo, uma manchete dessa, é muito difícil você não ter vontade de clicar ou não clicar, porque você sabe que o assunto é praticamente inesgotável. Então, eu acho interessante ter essa humildade também, que você não sabe tudo, o teu filho saber que você não sabe tudo, e está todo mundo aqui aprendendo. Bom, tomara que a gente tenha conseguido trazer pelo menos 10 coisas principais aqui no programa, para quem está assistindo ter alguma orientação, se estiver muito perdido no assunto, mas eu acho que a gente pelo menos deu o pontapé inicial. Quero agradecer muito, gente, a presença de vocês aqui. O assunto é delicado mesmo, mas acho que quem está assistindo, pelo menos viu que não está sozinho nessa dificuldade. Essas dificuldades acontecem em todas as casas, com certeza. Obrigada, gente. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa aqui pelo canal, ou pela internet, ou ainda por um dos nossos canais parceiros. Se você gostou do programa ou quer sugerir um assunto para a gente, entra na nossa página no Facebook, curte lá e envia uma mensagem. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!